A franquia Sexta-feira 13. Essa com certeza é uma das piores, mas também é a mais conhecida e a mais amada, cara. Eu já falei dela toda aqui no canal, mas os vídeos envelheceram muito mal, muito ruim. Minha voz, minha narração, tudo era cagado, tudo mal feito ali. Não sei como eu achava que isso estava bom na época. Sexta-feira 13 foi bem nas críticas e bem na bilheteria, fazendo muita gente ter medo de ir para acampamentos. E do mais puro nada me deu uma vontade de assistir esses filmes e consequentemente de gravar um vídeo melhor sobre essa franquia. Dessa vez contando a história melhor, pegando mais detalhes da obra e também tentando entender as ideias que esses caras tiveram ao longo da franquia. Cara, é cada ideia absurda que, meu amigo, só a marihuana explica. Eu sou o Polopo e sejam muito bem-vindos à primeira retrospectiva de uma franquia aqui no canal. A ideia é passar por cada filme dessa franquia, do primeiro ao último lançado, e vai ser 3 filmes por vídeo, ou seja, vai ter o primeiro Sexta-feira 13 ao terceiro, que é em 3D por algum motivo. Vamos ver a evolução do Jason aos poucos durante esses vídeos, cara. Vai ser muito legal. E eu já digo que deu um trabalhão pra fazer esses vídeos, porque eu tenho um A10 e eu só tenho esse A10 mesmo, cara. É ele, o meu gravador de áudio sem microfone e o KineMaster que me ajuda aqui, a minha criatividade idiota. Eu tô ligado que Sexta-feira 13 é uma franquia que tem muito vídeo aqui no YouTube, mas eu quero fazer o meu, a minha parte, a minha visão dessa franquia doida. Então, sem mais enrolação, vamos nessa, porque o vídeo vai ficar bem grande. A história começa em 58, quando monitores estavam fazendo sexo. Sim, a gente vai ver muitos por aqui. Essa franquia repleta disso, foram pegos de surpresa por alguém que os matou sem piedade alguma. E diferente de sua inspiração, o Halloween, onde mostra o assassino Michael Myers stalkeando Laurie Strode, aparentemente por cisma com a mulher, aqui nem mostra quem é o assassino e simplesmente nos mostra a visão dele, promovendo um clima de mistério em relação a quem é, por que tá fazendo isso e quais são suas motivações. Nisso, o filme pula pro presente, para 1980, numa Sexta-feira 13, que é conhecida mundialmente como o Dia do Azar, o Dia do Gato Preto. Aqui nos é apresentada a protagonista do filme, uma jovem muito gente boa e carismática chamada de Annie, que revela para algumas pessoas onde está indo, pro acampamento Crystal Lake. E mesmo depois de receber vários avisos de que aquele lugar é azarado, cheio de mortes, e que esse lugar é conhecido como acampamento sangrento, a garota ignora tudo, pois como ela mesma diz, Lisa, I'm not afraid of ghosts. não é de fantasma que tu tem que ter medo, minha jovem. Bem, após pegar uma carona e depois já pegar a outra, a segunda carona não mostra o rosto, e aí já dá pra perceber que vai dar merda, mano. O motorista misterioso acaba passando de Crystal Lake, que força a Annie a saltar do carro e ir mancando pela floresta. E a mesma acaba tendo sua garganta cortada pelo assassino. A ideia da falsa protagonista é uma coisa que eu admiro muito em filmes de slash. Porque geralmente a primeira pessoa que é mostrada no filme é a protagonista, geralmente sim, sempre assim. E quando essa pessoa morre é um tabu quebrado muito grande. Esse aqui e A Hora do Pesadelo fazem isso muito bem. Agora em Crystal Lake tá cheio de monitores jovens no comando. Porque o chefe do acampamento, o Steve, tá ocupado resolvendo outras coisas em outro lugar, fora de Crystal Lake. Ou seja, jovens estão sozinhos em Crystal Lake. Ou seja, vão fazer o quê? Yeah, boy. Tem muita cena deles fazendo corra de monitores organizando o local. Tem os mais sérios e tem o engraçadinho. E geralmente essas são as características dele, até porque na maioria dos filmes do Jason tem sempre o mais sério, o mais engraçadinho, o mais nerd, o mais certinho e assim vai. E é claro, tem sempre alguém os espionando, só na manha, só vendo, observando, pra atacar no momento certo. Uma jovem até viu um movimento estranho no mato, mas pensa que não viu nada. What's the matter? You see something? No, come on. Dentre esses jovens tem a Alice, ela gosta de desenhar pessoas e pelo jeito é a mais certinha do lugar. Os demais são um casal cuja é a primeira aparição do Kevin Bacon nos cinemas. Tem o Brincalhão e os outros são bem mais genéricos, bem mais sérios, tão sérios que são chatos, nem vale a pena lembrar deles direito. Mas saindo deles tem um personagem aleatório que aparece do nada aqui, que é o velho louco do Ralph. Ele vem até Crystal Lake só pra avisar geral que todo mundo aqui vai morrer se não cair fora daqui. Mas é claro que ninguém vai dar ouvidos a um velho que é considerado louco pela cidade. Essa formulazinha se repete tanto, mas tanto que virou clichê conforme o tempo for passando, cara.
O que nós sabemos é que dependendo da sua personalidade, a pessoa vai ou não morrer no filme. Esse primeiro ainda não estabeleceu isso, mas conforme a franquia vai avançando de filme em filme, a gente vai vendo quem pode ou não morrer. E já que não tem muito pra onde ir, vamos logo pras mortes, né? E o primeiro que vai jogar no Vasco é o palhaço da turma, o Ned. Ele vê alguém nada suspeito entrando numa cabana e vai checar se tá tudo bem com a pessoa, se ela quer ajuda. E desde então a gente nunca mais vê ele. E daí o filme corta pra mostrar o clima de Crystal Lake, que eu não sei você, mas esse clima chuvoso, nublado, ainda de dia, é meu favorito. Ainda mais quando tá bem servido de árvores, que nem aqui em casa. Beautiful! Ok, um casal sendo um casal claramente vai querer fazer o bem bom em alguma hora, em algum momento. Porra, tão sozinho numa cabana, ainda mais nesse climinha gostosinho, é praticamente impossível não acontecer, né? Mas mal sabiam eles que seu amigo Ned está mortinho da Silva na cama acima. Depois do casal bater bife, a Marcy vai ao banheiro e o Jack fica na cama esperando ela. Do nada cai uma gota de sangue nele e antes que ele possa esboçar qualquer reação, uma flecha atravessa seu pescoço aos poucos, jorrando sangue pra todo lado. Essa é minha cena de morte favorita desse filme, cara. Tom Savini, o cara por trás dos efeitos práticos desse filme, fez um ótimo trabalho. Essa morte, pela primeira vez que eu vi quando eu era bem mais novinho, e me convenceu muito de que era real. Chega a ser assustador de tão bem feito. Claro que hoje em dia, se tu for olhar bem, se tu for analisar bem, dá pra ver o pescoço falso ali. A forma como o sangue é jorrado também é bem estranha, mas também é uma limitação da época. Deu ruim no mecanismo que lança o sangue, é por isso que o Savini teve que soprar. Por isso que o sangue fica jorrando estranho desse jeito. Enquanto isso, a Marcy tá falando sozinha no banheiro. When I looked into that mirror, I knew I'd always be ugly. I said, Lizzie, you'll always be plain. Cara, por que mulheres lindas têm essa mania de falar que são feias, cara? Eu conheço um monte que é assim, eu nunca vou entender. O negócio é que o assassino provavelmente não gostou da piadinha da Marcy e meteu um machado na cara da coitada. Um detalhe legal é que lá atrás dá pra ver a sombra do assassino indo fazer a ação da morte, cara. É muito foda. Paralelo a isso, com outro contexto, com outros jovens, vemos que eles estão jogando uma espécie de striptease de tabuleiro. É um Monopoly da putaria. Basicamente, você vai jogar com seus amigos e quanto mais você avança nas partidas, você vai tirando uma peça de roupa por vez. Mas não vá achando que o negócio é rápido, não. Esse negócio aqui é muito lento, cara. Pra tirar uma pecinha é várias horas, mano. Acho que 2, se não me engano. Então, nunca vai chegar naquele lugar. Nunca. Depois do jogo, todo mundo vai para suas cabanas. E aí, chegou a vez da Brenda morrer, porque é o seguinte, o assassino chama a atenção dela gritando no meio do temporal lá fora. E se você analisar o grito, dá pra perceber que é uma mulher gritando. Ou seja, não é um assassino, é uma assassina. Agora, saber o que ela quer e por que tá fazendo isso aí, eu não sei. Eu sei, é isso que eu não vou contar agora. A questão é que a monitora acabou atendendo ao falso pedido de socorro e acabou parando num campo de arco e flecha. Dá pra imaginar o que aconteceu com ela. A serial killer não perde tempo e coloca atrás da sua próxima vítima e desliga todas as luzes do acampamento. E é claro que isso vai chamar a atenção de algum dos jovens. Ele vai lá checar o que aconteceu, mas não volta pra dizer o que houve. E assim sobra apenas a Alice, a protagonista, a final girl desse filme. Mas, Polopo, e o chefe do acampamento? Ele não volta não? Ele volta, mas ele volta morrendo. Assim que a Alice descobre que todo mundo morreu, ela fica desesperada, mano. Se tranca numa das cabanas e aí fica lá bem trancadinha, fica desesperada, nem sabe o que tá fazendo. O corpo da amiga dela é até jogado pela janela. Mas antes de continuar, é preciso falar algumas coisas. Pra chegar até aqui demorou muito. O diretor resolveu colocar algumas cenas no filme que não agregam em nada na história. Tipo aquela cena onde a Alice está preparando alguma comida, cara. Isso aqui não agregou nada na história. Ficou um tempão aqui e tal, ocupando tempo de tela e tal, só pra encher linguiça. Se cortasse do filme não faria falta nenhuma.
Talvez o Sean Cunningham, o diretor do filme, quisesse colocar algumas cenas mais pé no chão, mais cru, mostrando como as coisas acontecem naturalmente e tal, sem muitos cortes. Mas porra, o filme já é arrastado e lento, as coisas demoram muito pra acontecer e o cara ainda mete essas cenas. Porra, pelo amor de Deus. Depois de se isolar, Alice vê que alguém chegou de carro e ela pensa que é o chefe dela, o Steve. Mas quem realmente aparece é uma senhora. Well, I'm Mrs. Voorhees, an old friend of the Christies. Depois de ver o estrago que a serial killer fez, ela fala assim: ela era tão jovem, como alguém pôde fazer isso? E aí ela conta uma história sobre o acampamento Crystal Lake. Há um tempão atrás ela era uma das cozinheiras do acampamento. A Pamela tinha um filho chamado de Jason. Isso mesmo, Jason Voorhees. Esse guri nasceu com deformidades no rosto e outras crianças no acampamento sempre zoavam ele. Até que um dia essas zoações terminaram com esse guri no lago. Os monitores que deviam estar de olho nele estavam fazendo o quê? Sexo. Sim, o garoto morreu afogado por negligência desses monitores. Pau no cu. E desde então a senhora Voorhees vem matando todo monitor de Crystal Lake. Aqueles que voltam, não importa se é muitos anos depois, nem importa se não tem nada a ver com a história. Se ela sabe que o acampamento voltou ativa, ela vai lá e mata todo mundo. O acampamento sempre fecha, mas tem sempre um corajoso que tenta reabrir. E claramente morre no processo. Essa motivação dela é muito boa, cara. O filho dela morreu, mas permaneceu vivo na mente dela, fazendo ela cometer esses crimes brutais. A parte que ela fica falando, mata ela, mamãe, mata ela, mamãe, é muito boa. Daí que se originou o famoso Kill Kill, mamãe. Kill her, mommy. Kill her. Mas a luta entre a Alice e a Pamela é muito ruim. Envelheceu muito mal. Nem parece que foi essa senhora que jogou esse corpo pela janela. Entretanto, no final compensa com a morte da Pamela. Ela é decapitada pela desenfreada Alice. No final, a nossa protagonista aparece amanhecendo dormindo num barco em pleno lago. Até aparecem os policiais acenando pra ela. E de fundo toca uma música que dá a sensação de que o pior já passou. E aí? Tudo foi um sonho ou foi real? The boy, Jason. Jason? In the lake, the one who attacked me, the one who pulled me underneath the water. We didn't find any boy. Then he's still there. Eis a questão. Uma curiosidade muito louca é que esse filme na época fez com que muitas pessoas deixassem de se inscrever em acampamentos, porque tinham muito medo de alguém matar elas por lá. Fora isso, ele conseguiu fazer muitos sucessos, os caras investiram pouco e conseguiram lucrar bastante, e é claro que vai ter uma continuação, né? Mas como ter uma continuação sendo que a assassina morreu? Sexta-feira 13, parte 2. 5 meses se passam após os acontecimentos do primeiro filme. A única sobrevivente, a Alice, tem sonhado bastante com aquela noite. Ela não tá em Crystal Lake, mas sim numa cidade pequena, perto de lá. E por que ela tá perto de lá? Porque ela quer meio que resolver o seu trauma de vez. Ela quer se livrar disso, ela quer encarar tudo isso. Ela pretende voltar lá, só que tem um probleminha. A gente vê que tem alguém chegando, que alguém vem vindo. Esse início aqui é bem arrastado. Ele vai mostrando a cena do filme passado e é uma coisa que não precisava. Fica muito tempo nisso aqui. Mas aos poucos vai se construindo uma cena onde a Alice vai se assustando, vai tendo um jumpscare ali com um gato. Se tu prestar atenção no primeiro filme, tu vê que a Alice gosta de desenhar e eles mantêm isso aqui no segundo filme, cara. Nesse pouco tempo de tela que ela vai ter. Porque ela abre a geladeira, encontra a cabeça da Pamela que ela decepou há um tempinho atrás. E sem tempo de reagir pra nada, ela fica em choque enquanto é perfurada por um picador de gelo. Agora vem a pergunta, quem é que matou ela? Esse tempo ainda era um mistério, assim, ninguém sabia quem era, mas dava pra ter uma ideia, tinha teoria na época.
Só que dá pra saber quem é, porque o primeiro filme terminou com um gancho ali de que, pô, o menino Jason deve estar vivo, né? Ou o que é isso aí e tal, foi alucinação, não foi? E aqui a gente vê que não foi alucinação. Ou foi, porque ela viu, mas os guardas não viram, e aí fica meio difícil de entender assim se isso faz ou não sentido. E pelo jeito não faz nenhum pingo de sentido, cara, porque se o Jason estava vivo o tempo todo, ele poderia aparecer pra mãe dele de volta. Só que aí não ia ter filme, né? Então, fazendo sentido ou não, só passa pano e vamos continuar, porque tem uma explicaçãozinha sem pé nem cabeça aqui nesse filme. 5 anos se passam após todos esses acontecimentos aqui. E aí abre-se um novo acampamento pertinho de Crystal Lake. A gente sabe que vai dar merda aqui, porque tá cheio de jovens novos aqui, tá ligado? Tem um monitor chamado Paul, e ele tem assistentes, o Ted e a Ginny. Eles são muito bons com piada, mano. Okay, you guys, well, I got one. Ready? What's green and red and goes 100 miles an hour? What? Frog in a blender. That wasn't funny. It's brown and sits on a piano. Your face. Beethoven's last movement. Eu não entendi o que ele falou. Na primeira noite, o Paul conta uma história sobre a Pamela Voorhees e, consequentemente, também do Jason. E ele fala exatamente o que o Jason está fazendo nesse momento. His mother beheaded that night. And he took his revenge. And by now, I guess you all know, we're the first to return here. 5 years. 5 long years he's been dormant. And he's hungry. Jason's out there. Watching. Always on the prowl for intruders. Só que era apenas uma brincadeira, nada aqui é real, é só pra assustar eles assim e tal e ficar de boa, porque como ele mesmo diz... Okay, look, now that we got that out of our system, okay, I don't want to hear any more about it. It's ancient history. Jason drowned, Mrs. Voorhees was killed in Camp Crystal. Nessa mesma noite, o maluco do Ralph volta a aparecer aqui. Pois é, lembra dele? Então, essa foi uma das mortes mais bestas da franquia. O mesmo não ouviu o próprio conselho e morre com o arame farpado rasgando seu pescoço. Eu sei que ele é louco, mas, porra, no dia seguinte um casal de jovens vai bisbilhotar Crystal Lake, cara. What? You ready? For what? Camp Blood. Minha filha, só de você estar perto já é um perigo, imagina estando lá. Um detalhe legal é que tem uma cena de transição onde mostra o cachorro que ele é encontrado pelo Jason, depois corta pra um churrasquinho bem na hora pra uma linguiça, tá ligado? Isso mesmo. Preserve pro doguinho. Porque um pouquinho depois aparece o casal encontrando o cachorro todo estraçalhado. Nisso, um policial salva esses jovens de uma possível morte pro Jason, pelo menos por enquanto. Só que esse mesmo policial encontra o Jason andando pelas matas por aí, e aí corre atrás dele, só que não consegue alcançar, ele se perde, mas encontra uma casa. E essa casa no meio do nada é muito estranha, ele até tentou achar alguma coisa, mas não deu tempo pra nada. Anoitece e o chefe do acampamento, o Paul, é tão gente boa que dá um passe livre para metade dos monitores poderem fazer o que quiserem, beber, sair, porque no dia seguinte eles vão trabalhar muito. E aí metade vai curtir e metade vai trabalhar agora. Não é justo com quem ficou, mas enfim, né? Isso com certeza foi porque tinha muita gente para matar nesse filme. Mas que seja, vamos partir para as mortes. Que os jogos comecem. O primeiro que vai vagar no Vasco é o tarado. Ele tá lá vendo a menina tomar banho nua lá no Rio de noite. Isso é estranho, porque eu não tenho coragem de tomar banho no Rio de noite. Eu não tenho armanha não. Mas ela tem e o tarado pegou a roupa dela, ela saiu correndo pelas matas e tal, só que ele caiu numa armadilha. Ela procura um facão pra ajudar ele e aí o Jason nesse processo aproveita e mata ele. Quando ela volta, ela se assusta com o corpo do colega dela e sai gritando por aí. E daí faz um corte pro bar onde tá o Paul, o Ted e a Ginny. Nesse bar, eles conversam sobre o Jason. Eles têm uma teoria, só que eu vou contar um pouquinho depois. O próximo a morrer deu até pena, porque é um cadeirante bombado, mó gente fina e... Uma
coisa que eu reparei é que o menino Jason nesse filme usa o lado do facão que não corta, mas com ele corta, cara. O Jason é fora demais, né? Os próximos que morrem é o casal de mais cedo, e adivinha? Agora quem morre é uma garota aleatória, ela tava caidinha pelo cadeirante, só que aí não deu muito certo, né? Aliás, ela foi a única a ver o Jason em si, o Jason cabeça de sacola. Só que ela tava com tanto medo, mas tanto medo que paralisou. Agora, voltando pro bar, eu vou explicar a teoria que a Ginny tem em relação ao Jason. Ela fica pensando em várias formas, em várias teorias de como o Jason poderia estar hoje em dia, caso ele estivesse vivo. Ele poderia ser um psicopata, uma pessoa boa. Ela vai meio que tendo uma empatia com a família Voorhees. Ela vai falando que a mãe do Jason fez isso porque ela ama muito o filho. E o Jason, se por um acaso ele estivesse vivo, ele poderia ter visto a mãe sendo decapitada naquela noite, ficou com raiva e quis se vingar de todo mundo. Até porque ela mata em função do filho e o filho mataria em função da mãe por vingança. Continuaria assim o legado da mãe. Porque se ele nunca morreu, ele não era um assassino antes da mãe dele morrer. Após a morte da mãe dele, aí ele já queria matar todo mundo. E é uma teoria que pra mim faz sentido, que é basicamente o que o Paul falou mais cedo, só que agora com mais profundamento. Beleza, eles acabam no bar e deixam o Ted no bar mesmo, cara. Fora os monitores figurantes, ele é o único personagem que participou ativamente, que teve fala, teve uma certa relevância no filme e não viu nem o Jason, nem tretou, nem nada, sobreviveu no filme. O cara é foda, patroa. Voltando pra Crystal Lake, Paul e Ginny não encontram ninguém, cara. Tá num breu, não tem ninguém aqui, procuram pra todo lado e não acham nada. Até que em um momento de distração, o Paul é surpreendido por alguém que tá batendo nele e tal, e bota a Ginny pra correr. Aliás, o Paul desmaia. E agora temos uma perseguição, assim como no primeiro filme. Só que nesse caso aqui é muito melhor do que no primeiro filme. Cenas clichê como correr e cair, o carro não pegar e ter a chance de matar e não matar acontecem bastante aqui. Mas o que importa é que a Ginny encontrou a cabana misteriosa de mais cedo. Ela veio para se esconder na real e encontra um altar com a cabeça da Pamela Voorhees. Além disso, ela encontra o suéter da Pamela e cadáveres de alguns monitores. Simplesmente um lugar horrível, cara. E ao mesmo tempo o homem tá vindo. Só que a Ginny pensa muito rápido e usa o suéter da Pamela, se dá um jeito de se parecer um pouquinho mais com ela. E incorpora a Pamela Voorhees jovem. Será? E a ideia funcionou por um certo tempo. Ela tava até querendo matar ele, só que ele percebe a tempo. Porque é o seguinte, ele vê a mãe dele viva, entre aspas, mas também vê a mãe dele morta no altar. E aí ele fica pensando, que porra é essa? E aí se protege e ainda fere a Ginny. Mas por sorte o Paul chega lá do nada, distrai ele e a Ginny mete o facão no Jason. No final dá tudo certo. Eles se recuperam numa cabana e até aparece um cachorro. Um cachorro? O quê? E de novo, foi real ou alucinação? Eis a questão. Essa pergunta é respondida automaticamente no começo do próximo filme. Foi tudo um sonho que, primeiro, aquele cachorro voltou à vida do nada. Segundo, a Ginny, quando acorda, fica perguntando pelo Paul e provavelmente ele desapareceu, ou seja, ele deve ter morrido enquanto estava com o Jason. E por último, esse filme agora nos mostra o Jason se rastejando em alguma direção que, pelo jeito, não é atrás da Ginny, pois ela é levada numa ambulância para algum hospital e o Jason vai parar na casa de um casal engraçado, o Super Mario e a Dona Florinda. Já fizeram essa piada, mas eu também tenho que fazer, cara, é muito boa. Ou o que aconteceu na alucinação poderia ser real, que ele foi atrás da Ginny com o Paul, agarrou
a Ginny por trás, o Paul foi tentar fazer alguma coisa e nisso acaba se sacrificando talvez. A Ginny desmaia e o Jason por algum motivo vai embora de lá. Eu não sei, só sei que eu buguei agora. Esse filme tem a implementação do 3D, uma tecnologia que eu não sei se você sabe, mas ele é bem antiga. Tá desde os anos 20 no cinema e eu não sei porquê, mas nesse filme aqui tem sempre alguma coisa com formato sugestivo pulando na tua cara. Cara, até as letras dos créditos são em 3D e ainda por cima tá com uma lambada horripilante. Nesse rolê, na Casa dos Coroas, o Jason claramente mata os dois. O Mario foi na barriga e a Dona Florinda foi na nuca. No dia seguinte nos é apresentado mais um grupo de jovens e dessa vez eles não vão para Crystal Lake, mas é perto bastante pro Jason ir andando. Nesse filme aqui já aparece um novo estereótipo de jovens, os drogados. O casal maconheiro. Eles viajam para um sítio e no caminho eles encontram um velho dormindo no meio da rua. Assim como o doido do Ralph, ele também fala que eles estão perdidos e tal, do jeito dele. He wanted me to have this. Yes. He wanted me to warn you. Look upon this omen and go back from whence ye came. I have warned thee. Eles também passam pela Casa dos Coroas que o Jason matou, cara. E já dá pra saber que ele não tá tão longe daqui. E é a partir desse filme que ele vira uma máquina de matar implacável. E também como ele define o seu visual. Bom, o motivo deles estarem aqui é porque a protagonista, a Chris, tá tentando fazer o que a Ellie queria fazer, que é resolver seus traumas passando pelo lugar onde aconteceu ou tava perto do trauma. Só que o trauma dela eu vou contar daqui a pouquinho. O bagulho é cabuloso. Agora o filme toma um rumo muito aleatório. Tem um rolê com dois jovens e eles são abordados por motoqueiros. É, porque eles são do mal. Os caras roubam na cara dura o dinheiro do moleque e tal, roubam a carteira. Eles são humilhados, mas depois são exaltados porque derrubaram e atropelaram com um fusquinha turbinado as motos deles. E agora eu paro pra pensar, por que tudo isso? Pra que esse arco longo dos motoqueiros, cara? Aí tu para e pensa, então pelo menos acabou, né? Não. Ainda não acabou a participação dos motoqueiros, porque eles seguem os jovens e têm a brilhante ideia de queimar o celeiro deles com gasolina. E quem tá nesse celeiro? O nosso pequeno Jason. Pois é, ele mata um por um só na manha. Um deles foi garfado nesse forcado, o outro foi perfurado na barriga e o último é espancado até morrer. Que tanta violência, rapaz. Dentre esses jovens de agora, tem um especial que é o Shelly. Esse gordinho cabeludão gosta de ficar assustando todo mundo. Toda hora ele quer assustar alguém de alguma forma. E em um desses sustos ele usa a famosa máscara de hóquei. E é por isso que esse personagem é especial. Graças a ele, o Jason usa a famosa máscara de hóquei. Aqui ele define o seu visual. Mas para chegar lá é o seguinte, o Shelly vai assustar mais uma vítima, e essa pessoa tá na beira do lago refletindo. Ele a assusta e depois vai parar no celeiro, cara, logo lá. Nisso, corta pra menina e aí ela vê o Jason já com a máscara de rock achando que é o Shelly. Quando do nada o Jason puxa um arpão e atira no olho da menina. What are you doing? Hey, now cut that out right now. That's not funny. Essa morte é muito foda, porque é em 3D, o arpão vem na sua cara, vai bem no olho dela e daí ela cai no lago. Um dos casais tinha acabado de fazer um bebê. Sim, essa menina tá grávida e o cara foi buscar cerveja pra ela de um jeito bem idiota, plantando bananeira. Nisso, um tal de Jason aproveita e mata ele desse jeitinho aí. Outra morte bem foda. Agora com a mulher grávida, ela foi a mesma situação do Jack do primeiro filme. Tava deitada de peito pra cima quando pingou algumas coisas na cabeça dela e aí quando ela foi perceber, pum! Nem deu tempo de fazer nada. Olha aí o Jason homenageando a morte que a mãe fez no primeiro filme. Agora com o casal de maconheiros é o seguinte, faltou energia por causa do Jason, claramente, e o maconheiro foi lá resolver o problema. Nisso o Jason aproveita e joga ele no disjuntor. Agora com a maconheira foi uma outra história, ela viu o Shelly supostamente morto e achou que fosse brincadeira dele. Quando ela percebeu que era real, ela correu por toda a casa, ficou muito desesperada. Ela correu na direção do Jason que estava só esperando com um atiçador quente na barriga dela. Essa aqui veio de bandeja pra ele.
Agora vem a história que o filme tá tentando nos contar. O casal principal vai dar um rolê, que é a Chris e esse cara aí. Eles não foram fazer aquele negócio, eles foram desabafar. A Chris quer desabafar com esse cara aí. E nisso ela conta sua história traumática, que é justamente envolvendo o nosso menino Jason. Ela tinha voltado pra casa bem tarde da noite e os pais dela brigaram muito com ela. Brigaram tanto que deu um tapa na cara dela. E foi a primeira vez que a mãe dela deu um tapa na cara dela, mano. Ela ficou muito chateada e saiu pelas matas se escondendo só pra fazer eles ficarem preocupados com ela. Ela queria que eles sofressem e é por isso que ela ficou a noite toda lá, madrugou lá. Em um momento ela dormiu e aí ela ouviu uns passos de uns galhos quebrando, um mato mexendo. Ela pensou que fosse o pai dela, mas não era o pai dela. Era um homem totalmente desfigurado que tentou agarrar ela assim tal, forçou alguma coisa ali e tal. E pelo jeito ele ia conseguir fazer alguma coisa com ela, mas aí do nada ela disse que acordou na cama dela sem nenhum motivo, sem nem saber de nada. E pelo jeito isso aconteceu entre o primeiro e o segundo filme, cara. Antes mesmo do Jason ir atrás da Alice. Agora, por que ele não matou a Chris, eu não entendo, não faço a mínima ideia do motivo. Só sei que a menina ficou traumatizada. Mais tarde o casal volta pra fazenda e eles percebem que tem algo errado. Ninguém responde, tá tudo aberto aqui. Tem boca de fogão ligada, tem muita coisa errada aqui, mano. Daí eles decidem investigar. O cara não espera a Chris, isso foi um grande erro porque ele foi pego pelo Jason. E aqui a gente vê a força do cara, como é que tá o nível de força. Porque ele aperta o crânio do cara e saca o olho dele pra fora. Claro que esse efeito especial hoje em dia envelheceu muito mal, mas na época com certeza o pessoal ficou de cara, ficou em choque. E agora só sobrou uma, a Chris, a final girl desse filme. E no começo da franquia é sempre assim, é só mulher, cara. Halloween fez muita escola. Agora chegou o momento da perseguição final clichê. Ela foge e sai gritando pra tudo que é lado, tenta fugir com o carro, mas não dá certo. Pelo menos aqui dá pra saber o motivo. Fere ele, se esconde, mas enfim, o que importa é que no final ela consegue enforcar o Jason, ela mata ele. Diferente da Ginny, que teve até uma motosserra pra poder matar ele, mas não matou. Tá bom, agora ele é oficialmente um zumbi. O cara tancou o enforcamento, mano. E quase tanca um machado bem na testa. E agora tem aquele final de novo. A Chris vai se refugiar num barco num lago e do nada ela vê o Jason lá na janela vindo em direção a ela. O cara não desiste, quando do nada aparece a Pamela Voorhees puxando a menina pro fundo do lago, mano, com cabeça e tudo. E aí a gente vê que tudo não passava de um sonho. A menina vê, fica maluca, fica doida da cabeça, fica piroquinha do juízo. Até porque o Jason tá lá mortinho no chão e a Pamela nem sinal dela. E isso não faz sentido algum. Como que a Pamela vai atacar ela com cabeça e tudo, sendo que a cabeça dela tá naquele altar? E outra, por que ela ataca a Chris, sendo que a Chris nem conhece a história dos Voorhees, cara? Esse final não faz sentido e dos três finais que são iguais, esse aqui é o pior de todos. E esse vídeo vai acabar por aqui. Eu espero que você tenha gostado, cara. Esse vídeo, meu amigo, deu um trabalhão pra poder fazer. Demorei muito, porque também coisas pessoais da minha vida aqui interromperam bastante o andamento do canal. Mas eu nunca vou desistir. Eu vou sempre estar postando vídeo, demanda ou não, vai ter vídeo no canal. E pra você me apoiar, deixa o like nesse vídeo, comenta alguma coisa aí embaixo, tá ligado? Ativa o sininho, se inscreve caso você não é inscrito. E é isso aí, cara. Compartilha também se você quiser também. Tem meu Instagram, tem meu Facebook, meu Twitter que eu uso bem pouquinho, mas eu uso, tá bom? E eu vou indo nessa. Falou, tchau, tchau e eu fui. Até o próximo Jason 4, Jason 5 e Jason 6. Os bagulhos vão ficar muito loucos. Se cuidem.